Olá, hoje vamos falar sobre algumas partes internas ou como Ansible funciona pro lado de dentro. Eu sempre faço essa analogia de que se você sabe como as salsichas são feitas, pode ser que você nunca mais consuma salsichas, mas assim como as leis são feitas, talvez você nunca mais confie no sistema, mas não é verdade. Ali a gente vai ver como é que as coisas são feitas por dentro do Ansible e vamos ver que as coisas têm uma razão para elas serem dessa forma, no caso. Então vamos começar a apresentação aqui. Bom, quem sou eu? Eu sou o Fred, votem em mim. Vocês já sabem, nas eleições aí que estão surgindo aí, não escolha os candidatos atuais. Vou fazer um bom trabalho. Meu trabalho vai ser ansiblificar o Brasil. E o mundo, por que não? Bom, o que nós vamos ver hoje? Nós temos um playbook simples, com 2 targets, uma máquina Linux, uma máquina Windows, as 2 VMs. Qual é a estratégia que o Ansible ele usa para executar coisas nessas máquinas? Do que são as Ansibles? E onde que o Python entra nessa história toda, né? Que nós não vamos ver. No caso, como se programa em Python, a gente assume que isso já foi superado, embora não seja necessário um grande conhecimento em Python para começar a entender como é que ele funciona, obviamente, que a intenção é exatamente ser uma linguagem declarativa e não de programação. Mas quem tem interesse em criar módulos ou extensões para Ansible vai perceber que não é nem um pouco difícil. Também não vamos falar sobre performance, embora vai ficar evidente porque certas escolhas de design, de implementação levam a uma performance um pouco além do desejado comparado com outras ferramentas de controle de configuração, né? Gerência de configuração, aliás. Também não vamos falar de módulos muito avançados, afinal de contas a ideia não é distrair sobre o conteúdo dos módulos, e sim como é que eles se posicionam nas máquinas de destino, né? Já que a ideia é ser um overview, né? Também não vamos entrar como criar novos módulos, embora quem fizer aquele salto mental daquilo que for mostrado vai naturalmente entender como é que a coisa funciona. Não vamos falar também sobre gerência de inventário, de inventory, até mesmo porque isso ia gerar uma outra palestra. Uma coisa, para mim, é o aspecto mais complicado que tem do Ansible. E também nós não vamos falar de Windows e PowerShell, porém eu vou mostrar um pouquinho de PowerShell executado lá dentro do Windows, talvez aí por uns 30 segundos. Ou mais, até mesmo porque eu não sou nenhum especialista em PowerShell, só executo o que me mandam. Então, como que é o nosso exemplo? Né? O nosso exemplo, ele executa um template, ou seja, ele faz uma renderização daquele template num arquivo, faz um upload de um arquivo qualquer, uma imagem, eu escolhi uma imagem para ficar fácil de entender, e modifica uma linha em um arquivo, aquele arquivo que a gente gerou através do template, e ele reinicia um serviço que não é aleatório, mas eu escolhi de forma aleatória, portanto é aleatório. E isso também a versão Windows do Playbook faz, né? Como a gente vai ver. Então, como eu invoco esse Playbook, eu rodo um apply sh, que ele faz isso daí para cada plataforma, né? E o importante aqui, a mágica, são essas 2 variáveis ali. A primeira, ela mantém os arquivos temporários, os arquivos que são gerados através do Ansible no destino, certo? E a segunda é o formato da saída do comando Ansible é gerado em YAML. Fica mais fácil de entender do que se fosse um simples one-liner, né? uma tripa assim, né? De caracteres, né? Então, para
antes da gente executar a demo e mostrar até o playbook, aquela coisa toda, vai lembrar como é que é a execução do Ansible por host. Como se fosse um pseudo-programa em Basic, a gente tem uma conexão com o host no primeiro lugar, depois o envio de um payload, uma resposta e a avaliação dessa resposta para um próximo passo, volta para o DES. Né? Então isso ele faz em cada ação. Né? Claro que isso de uma maneira muito simplificada. Se a gente for botar os passos reais, a gente vai ver ali vários outros passos, como identificar qual tipo de transporte deve ser usado, se a máquina pode ser contactada, se der algum problema ele para a execução para aquela ação ou continua executando para outros hosts. Aí, claro, né, se a gente for entrar no real mecanismo, aí a gente vai precisar de uma apresentação de 10 horas, mas o objetivo é mostrar como é que ele funciona no host. Então, vamos à demo. Vamos primeiro ver o que o playbook faz. Eu tenho aqui numa janela de terminal, num sistema local, sistema que vai chamar o Ansible no caso, né? Que é a minha estação pessoal aqui. Eu tenho esse diretório com o playbook. Então eu tenho aqui dois YAMLs chamados através desse apply, certo? Ali são as duas variáveis e aqui eu tenho as duas tarefas no caso. Então eu vou mostrar as tarefas do lado Linux. 4 tarefas muito simples. Tarefa 0, ou seja, a primeira, né? Ele faz o template. Primeira tarefa, a segunda tarefa, no caso, né? Ele copia o tal do arquivo, né? Depois ele modifica uma linha naquele arquivo no destino. Depois ele reinicia o serviço, certo? Vamos ver os arquivos. Então eu tenho aqui um para Linux e outro para Windows, né? Se a gente for ver as tarefas de Windows, elas são ligeiramente diferentes. Temos aqui a senha. Não vou mostrar a senha, mas é a senha que eu uso para conectar com essa máquina. Ela não entra aqui no repositório. Vale lembrar que todo o código ele está num repositório que vai ser mencionado no último slide, né? Então daí vocês podem ver como é que a coisa funciona. Temos daí a criação do diretório, que é uma coisa importante no caso do Windows, porque a gente não tem a garantia de que esse diretório aqui ele exista no target Windows. A gente tem a tarefa 0, que é a primeira de fato, né, que é o template, a cópia do arquivo, né, e a modificação do arquivo. Vocês podem notar que os sufixos e o reinício desse serviço aqui, que no caso é o Windows Exporter, o Prometheus Exporter para Windows, né? Vocês podem notar que os nomes os módulos, né, os nomes dos módulos que a gente usa aqui são ligeiramente diferentes, porque eles executam coisas específicas para cada plataforma. Esse WinFile, eu já consegui imaginar que tudo que começa com Win é um módulo potencialmente escrito em PowerShell e que aceita caminhos, né, ou paths do formato do Windows, né. Esse é o jeito, por exemplo, que a pessoa tem que fazer o escaping, né, o escape da barra quando ela for fazer alguma coisa dentro de aspas, no caso. Se eu tiver que avaliar, por exemplo, esse diretório e colocar ele como uma variável, coisa que eu deveria ter feito aqui, mas tudo bem, né? Então esse é o jeito certo de escapar, né? Mas a ideia é a mesma, né? Vamos só dar uma olhada nos arquivos
no arquivo de texto, nos templates, né, que eu vou modificar. O template do Linux é simplesmente uma versão reduzida do config do SE Linux, né? E a do Windows é simplesmente uma variável com uma afirmação, né? Que depois vai ser modificada para false, certo? Então vamos executar isso daqui e ver o que vai acontecer. Vamos começar com a parte de Linux, então. Então eu vou comentar essa parte aqui. Ele vai executar nessa máquina que eu tenho aqui, que é a máquina que eu já loguei, que é uma máquina que eu uso para criar imagens de Docker, daí o nome Builder, né? Uma máquina local, uma VM, né? Que é dedicada só para isso. Então, quando eu for executar aqui, ele vai logar, e aqui eu iniciei esse playbook de forma a fazer o debugging de cada tarefa, certo? Então eu pauso em cada tarefa e eu tenho daí 60 segundos para ver o que vai acontecer aqui, certo? Então eu vou aqui no .ansible temporário, aí eu vejo um ID de execução, que daí tem a ver com o ID gerado na hora, com data também, e aqui eu tenho o setup do meu ambiente, no caso, né? Que é uma Ansible, através de uma tal de Ansible, né? Se eu for abrir esse arquivo aqui, eu posso abrir com um editor um pouco melhorzinho, certo? O que eu vou ver? Eu vou ver uma função principal, eu vou ver coisas que fazem exceções conforme versões de Python, que nem Py3 false, Py3 true, dependendo da versão de Python ele faz alguma coisa, e um blob. Esse blob é um arquivo zip que ele é descompactado através do módulo zip file, e daí ele executa com os parâmetros que foram passados, que nesse caso são esses parâmetros que foram passados aqui no arquivo que foi gerado. Então o Ansible ele faz um template desse arquivo Python como uma metaprogramação, né? Insere o módulo que ele vai executar e chama com esses parâmetros. Basicamente é só isso. Eu posso chegar e dar um extract nesse cara aqui. Eu faço isso com o parâmetro explode, certo? Então ele já diz aqui para mim que ele fez a explosão do módulo, ou seja, o unpack desse módulo, nesse diretório aqui. Então vou até esse diretório aqui e eu vejo a estrutura. Eu não tenho programa tree aqui, mas eu tenho esse daqui. Então se eu for aqui ver, por exemplo, Ansible, eu tenho os módulos que ele vai executar, que é o módulo de setup de ambiente. Aí claro, né? Poderia ler aqui o código, mas mais fácil se você fizer em casa isso daqui. Então ele seta ele coleta os fatos nessa fase aqui e passa para o programa cliente na outra máquina. Que se eu for voltar aqui, é exatamente isso que ele está fazendo, certo? Então, para dar suporte a isso daqui, ele faz um upload desse diretório aqui, module utils, onde esse módulo ele tem aqui o que ele precisa para poder trabalhar. Então aqui são vários utilitários, né? Conversores de texto, formatadores, validações, coletor de fatos, certo? Conforme o módulo ele vai ter mais ou menos suporte ao que ele precisa, certo? Então essa é a salsicha, é assim que o negócio funciona. É através de uma mistura de metaprogramação
e programação que você pode facilmente fazer de forma separada e integrar depois, né? Que é assim que as coisas são testadas, né? Os módulos são testados localmente, daí depois eles são integrados através desse exercício de metaprogramação. Nós vamos continuar, vamos para o próximo passo aqui. Então, voltando à apresentação aqui, só para a gente fazer um fechamento. Então, como verificar o que acontece? Então, como eu vinha dizendo, via de regra ele invoca o Python, a não ser que o Python não exista. A gente não vai cobrir esse caso, porque nesse caso ele vai executar via SSH ou via o transporte que você escolheu. Ele vai executar aquele comando e vai retornar o que foi capturado da saída padrão e de erro, né, através da seção SSH. Ele cria um diretório Ansible no usuário que foi usado, como a gente mostrou. Gera arquivo contendo um Ansible, zip file, contendo módulos adicionais e parâmetros. E daí ele executa, né, faz o que tem que fazer. Se a gente chamar aquele programa Python lá, ele vai executar aquilo lá, né, aquela ação lá que foi feita programada. Então é uma boa maneira também de debugar as coisas, né, e ver o que aconteceu no passo a passo. No caso, debugando o próprio processo Python que está rodando na máquina de destino, né? Então tá, vamos ver como é que funciona a parte dos templates. Vamos voltar aqui no computador. Vamos pular para a próxima tarefa através do C de Continue, aqui do debugger do Ansible. Então ele foi lá e modificou esse arquivo lá, certo? Esse arquivo, como ele já estava lá, ele retornou para aquilo que estava antes, né? Eu não apaguei da última vez que eu testei aqui. Mas tudo bem, esse aqui é o resultado real de uma execução, né, de template. Vamos ver como é que ela acontece. Então essa é uma outra ação. A última que aconteceu foi às 9h11 horário UTC. Então, se a gente for aqui nesse diretório aqui, a gente vai ver que tem vários desses Ansibles, certo? Se a gente botar na ordem, a gente vai ver que teve uma cópia, depois uma normatização de arquivo. O slurp provavelmente ele é a parte de templates mesmo, e daí a gente tem a parte do stat que muda as permissões. Então, se a gente for ver o copy, vamos decifrar o copy aqui. Certo? Então a gente vai aqui nesse diretório aqui. Olha ali, então tem um módulo cópia, certo? Então esse é o código, é todo o código possível, incluindo a documentação do módulo de cópia, certo? Com todas as ações possíveis, certo? E daí ele recebe parâmetros que vêm de outros lugares, certo? Nesse caso aqui, como a gente viu aqui, os argumentos eles são fornecidos nesse arquivo aqui, args, né? O formato é conhecido, é um formato JSON, pelo que dá para ver aqui, né? Então aqui eu consigo facilmente formatar esse arquivo e ver quais parâmetros foram passados para esse módulo. E uma maneira de debugar esse módulo é trocar dados daqui e ir marretando o programa até fazer aquilo que você quer, até descobrir qual é o problema. Então essa é uma maneira um pouco mais complicada já no host de fazer isso, mas funciona. Se eu for fazer aqui também se eu for apagar aqui o debug dir e eu ver o que o slurp faz,
Basicamente é isso que ele faz. Aí ele tenta tirar o arquivo de outro lugar, uma outra coisa aqui que pode acontecer. Certo? Então aqui, por exemplo, ele seta outras propriedades de arquivo, atualiza timestamp, faz touch se o arquivo já não existe, etc e tal. Então basicamente é isso que esse módulo faz, certo? Também a execução pode ser condicional de um módulo depois do outro, dada dado a existência do arquivo ou mesmo a condição que ele tiver em termos de erro de execução, ou se não há permissões para ele acontecer. Isso depende daquilo que o módulo tem como programado, né? Então vamos apagar aqui o diretório para deixar ele limpo para a próxima execução. Aliás, nem precisamos, vamos na próxima aqui, que daí vai gerar um outro diretório. Aqui ele copiou o arquivo já existia, né? Então eu vou parar a execução daqui, vou apagar o arquivo. Certo, eu vou fazer de novo para daí ele fazer com um Ansible maior. Eu vou apagar esse TMP aqui, então ele vai começar do começo. Então tá, fez o template. Vamos ver se teve alguma diferença daquela execução que a gente acabou de fazer. Olha ali, só teve o copy file stat. Não teve o slurp. Então a cópia, ela foi executada aqui. Vamos ver o que aconteceu. Olha só. No caso aqui, o arquivo provavelmente veio com a payload, mas o interessante é que a gente sabe o que aconteceu pelos argumentos também, né? Isso aqui não é como o vim, o via. Agora sim. Então, por exemplo, aqui, ó, destino para esse daqui, etc e tal, né? E aqui ele tem daí um arquivo source, o qual ele já deve ter executado e já deve ter retirado. Vamos até ver se ele ainda existe. Ele já apagou o source, mas é daqui que veio o arquivo temporário para ele fazer substituição, que obviamente ele vai comparar e ver a diferença entre os arquivos, e é por isso que ele até reportou que source file maior do que tal. Então essas coisas ele já sabe de antemão, né, para tomar a ação correta, certo? Imagino que ali deva ter maneiras de otimizar através de usar checksumming e coisas afins, né? Sim, tal como, por exemplo, o rsync faria, não é?
Então, essas 3 ações por enquanto aconteceram. Vamos para uma quarta. Voltando aqui na apresentação, a gente já sabe agora como os templates funcionam. Vamos para a cópia do arquivo que a gente já fez, né? Então vamos ver o módulo line in file, ou seja, modificando linha em arquivo, linha ou linhas em arquivo, né? Vamos de volta aqui para o computador. Vamos executar a ação. Então ele modificou essa linha aqui dentro do arquivo. Para nossa grande surpresa, gerou mais um diretório. Vamos ver os argumentos. E os argumentos são exatamente o que a gente esperava. A rede de exp que a gente está tentando mudar, a linha que ele vai inserir, qual arquivo, etc, etc. E de fato ele modificou o arquivo aqui, já executou a ação. Dependendo do módulo, dependendo daquilo que a gente for informar, ele vai manter uma cópia do arquivo e a gente vai ter um dos parâmetros aqui mudado, né, conforme o módulo, né. Tem módulos que eles não mantêm backup dos arquivos, eles fazem a execução de forma silenciosa e sem rastros, né, mas é uma boa prática, sempre tem a opção para deixar a pessoa debugar o próprio processo, né. E agora a parte de reiniciar o serviço, a parte de Service Internals. Nesse caso aqui a gente está usando um sistema que não tem systemd, mas a lógica do sistema não é muito diferente, certo? Essa daqui de fato eu estou curioso para saber como é que é, porque eu só sei daquela parte do systemd. Para um sistema como esse, que é o Alpine, não faço ideia de como é que ele funciona, então para mim vai ser até novidade. Então voltando aqui ao computador, vamos executar a ação do serviço. Já executou, já aconteceu, vamos ver a evidência da execução aqui. Vamos para computador de destino. Certo. Mais uma ação, a quinta ação. Vamos explodir a ação aqui. Ups, aqui eu refiz a ação, mas tudo bem, não tem problema não. Eu posso dar o bounce no serviço aqui várias vezes se eu quiser. Os argumentos são simples, eu quero o estado dele reiniciado, né? E esse daqui é o serviço que eu quero fazer o restart, o tal de uptimed, né? Então se eu for aqui em Ansible, vou aqui nos modules, quero ver agora como é esse módulo service. Olha ali, gerencia serviços, daí para BSD init, OpenRC, que é o que o Alpine usa, Sys5, que é o init antigo, mais tradicional, Solaris SMF, também ele trata o systemd, então de fato acaba sendo quase o mesmo módulo. Ele tem um módulo de systemd que ele é bem mais complexo, ele faz muito mais coisas, né? Mas esse daqui é para a gerência clássica de serviços. Então aqui eu tenho aqui um objeto serviço, se ele habilita, se ele desabilita, se ele executa o comando em si que ele vai fazer, se ele troca status dos sistemas tipo rcconf, e assim vai. Muito interessante. Agora eu sei como é que ele faz. Muito bem, então vimos uma parte da salsicha, o início. Agora, onde está o moedor de carne? Onde estão os módulos? Certo? Bom, os módulos eles estão
no sistema de origem, né? Na distribuição de origem que fica no computador que controla, vulgo conhecido como seu laptop, a sua estação de trabalho. Então, voltando aqui para o computador, e aqui eu não preciso mais dessa máquina, eu posso minimizar ela. Eu volto aqui para esse aqui do Ansible, finalizo a execução, certo? E se eu for no diretório de distribuição do Python e eu procurar por aquele service.py, há chances de encontrar aquele módulo na parte de distribuição core do Ansible. Então eu vou para esse diretório aqui. Eu tenho a versão Python 3.9 nessa máquina. Então eu vou no Site Packages. Se eu for dentro do pacote do Ansible, dentro do PIP que eu baixei do Ansible, como é um objeto da coleção Core, né? Ele não é da coleção Community ou coisas do gênero, o básico do Ansible, eu vou achar o módulo bem fácil aqui. Olha ali, está direto em Modules. Então aqui a gente vê vários dos módulos que fazem parte da distribuição mais básica do Ansible, né? Nós temos só Name, apt, yum, né? Script, service, os includes, né? Pacote meta, pacote shell, né? Tem o template também, né? O template que deve se distribuir em 4 outros módulos, né? Como a gente viu. Se a gente for abrir o service py, a gente vai ver que é o mesmo arquivo que está no outro computador, só que na forma original, né? E é assim que a salsicha é feita. E no caso do glorioso Windows, né? Bom, a gente deixa como exercício para o leitor, embora eu vou fazer uma pequena demonstração de como isso acontece no Windows, né? Nesse caso ele usa o PowerShell e PyWinRMI para fazer comunicação e execução do lado que comanda e do lado que executa, no caso, né? E o RMI ele é entre o lado que comanda e o computador de destino, ou computadores de destino, né? A primeira execução instala o básico para as próximas execuções. Isso é válido para módulos que mexem com SIGWin, por exemplo. É válido para módulos que mexam também com o Chocolatey, que é um gerenciador de pacotes para Windows também. Tem outros gerenciadores de pacotes para Windows que o Ansible ele pode manipular, no caso, né? E os arquivos temporários ficam em C, users, username, appdata, localtemp, ou então só porcentagem temp, porcentagem, como a gente vai ver agora, né? Então, por exemplo, aqui eu vou minimizar a origem aqui. Aliás, eu vou, na verdade, trocar a execução para o módulo de Windows, certo? Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou negar um, negar o outro, certo? E também eu vou modificar o Ansible com CFG Aliás, esse eu não preciso fazer, porque se vocês virem aqui as tasks Linux, e eu tenho aqui, por exemplo, tasks Windows, as tasks de Windows, ela não tem o debugger sempre habilitado, como eu tenho aqui no Linux. Então essas aqui elas vão rodar de forma corrente, certo? Então vamos só aplicar.
conseguiu se conectar com a máquina Windows, ele está fazendo o setup da máquina. Eu vou mostrar aqui a coisa executando com o Task Manager. O serviço anti-malware, ele está verificando se o payload que eu estou deixando na máquina aqui, ele é um vírus ou não, né? E aqui, pelo que vocês podem ver, ele está executando PowerShell de tempos em tempos, compartilhando a CPU ali e fazendo as ações que eu quero, né? Vocês podem ver que as mesmas ações que ele faz, só que de um jeito diferente. E aqui ele está parando um serviço que é um processo acho que até é o exporter de Prometheus, como eu falei antes, né? Então aqui é o resultado das ações. Se eu chegar aí a fazer a ordenação para aquilo que foi feito antes ou depois, eu vou ter a exata ordem da execução dos módulos, né? A diferença é que aqui eu tenho um script de PowerShell. Então, se eu der um edit aqui, ele vai abrir a IDE do PowerShell, que vem junto com o sistema, ou o VS Code, no caso, se você usa o VS Code, e ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer com o payload para Windows, né? Também daria para explodir e ver o código que ele vai fazer, mas aí eu deixo como exercício para o leitor. Se vocês forem no código-fonte do Ansible e entrar na parte de módulos para Windows, vocês vão ver a origem direto do GitHub, né? É assim que funciona. Aliás, tem essa parte interessante que daí, se eu chegar aqui, eu vou direto para o diretório. Bom, acabamos de fazer a demo para Windows, né? Então, vocês viram a sala mágica acontecer ao vivo. É isso, né? O código ele vai estar disponível, o pequeno código do exemplo ele vai ficar disponível nesse endereço, né? E espero que tenha sido útil e divertido, que ajude vocês a debugar melhor os playbooks de vocês, quais sejam os ambientes que vocês trabalhem. Ok? Obrigado.